quando ocorre essas chuvas todas, né? Principalmente quando há coincidência com maré alta, né? Aí, filho, aí você não consegue sair, você escolhe o lado para sair. Vamos deixar ele relaxado, vamos aqui. Dessa irmandade, da gente transformar o mundo, né? A gente tem que, né, se unir mesmo, tem que se alinhar, porque só assim a gente consegue construir algo melhor. Pode focar, 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 pode focar. Fala aí, meu povo, estamos chegando para mais um episódio do Pode Pocar. Olha, se tiver sol, tá até legalzinho, mas na sombra pode ser que esteja frio. Porém, já fiquei sabendo aqui que esse podcast tem uma previsão aí de fortes chuvas, tempestades e trovoadas, Chicarino. Hoje a previsão é lá em cima, meu parceiro. Chama o Icapé, meu Deus do céu. Chuva, trovoada, frente fria, já lembra do Icapé. E o inverno tá chegando, e chega amanhã, hein? Por isso que a gente tá aqui, né? Flanelinha, pá. O inverno tá chegando. Aí eu pensei, por que a gente não provoca Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que não convidá-lo? Porque convidamos. Convidamos quem? Ele que é a cara da meteorologia do Espírito Santo. Pelo menos nos últimos 10 anos, desde que eu tô aqui. Ele é o nosso garoto do tempo capixaba. É o nosso garoto do tempo. Hugo Ramos, meu irmão, que satisfação te receber aqui. Boa tarde. Satisfação é muito... Você tá nervoso? Mas eu vou te falar uma coisa, é a primeira vez que eu participo, né, de um momento tão célebre. Você tava falante aí agora, meu irmão. Você tava falando da maniçoba, falando da mandioca, falando de um monte de coisa, da cabritinha, da barreira. Seja bem-vindo. Aqui é leveza, mano. Relaxa, se solta. Tranquilo. Se solta os braços. Aqui naquele jornal que o repórter te liga, te perturbando. Aqui é a experiência completa, né? Pera aí, vamos fazer uma massagem nele aqui, pra ele relaxar. Vamos deixar ele relaxado, né? Vamos deixar ele relaxado. Aqui. Ô, Hugo, a nossa proposta aqui é que você saia daqui melhor do que você entrou. Pra você sair falando pra todo mundo. Pô, os caras são foda bolinho mesmo. de chuva pra chegar do aí, inverno. Previsão de chuva, trazendo, né, bolinho de chuva. Mas deu uma aliviada aí na tensão ou não? Tamo ligado. Deu uma aliviada aí na tensão? Com certeza, então não. Agora, lógico, não foi que nem a entrevistada que vocês tiveram aí há pouco tempo atrás aí, mas... Ah, Flaviane? Claro. Olha o episódio que ele foi assistir. Eu falei com ele, sapequinha. Tem governador do estado, tem senador, mas ele foi... Tá certo. Cada um vai naquilo que interessa. Hugo, seja bem-vindo ao Pode Pocar, viu? Você tá aí comendo bolinho de chuva, a gente vai falar muito de chuva, a gente vai falar de previsão do tempo, a gente vai falar de carreira. De frente fria. A gente vai falar de Belém do Pará, de comidas típicas paraenses, mas antes eu preciso te pedir licença, porque a gente tem que trazer aqui, né, quem apoia a gente, quem abraça a nossa ideia, e já tá aqui na mesa já aí, ó. A Galvão, eu acabei ajustando para minha cabeça é maior do que a sua. Eu não vou falar que você tá cabeçudo, que pode ter duplo sentido, e não é essa a ideia. E não é o momento certo. Não é o momento certo, piadinha. Exatamente. Não é o momento certo. É isso aí, Schneider. Nós estamos aqui, ó, com a Galvão, a nossa parceira, desde o primeiro episódio, desde quando nós recebemos aqui o Big House, o Casão, Casa Grande. O que deu? Uma linha que tava deu treta? pendurada. Então, a gente, é com muita satisfação que a gente fala aqui da Galvão, que é a maior construtora do Espírito Santo, que pensa, que foca na família, no bem-estar da criançada, que tem o rolê da obra a preço de custo. Que significa o que isso, meu parceiro? Qual é o rolê? Por exemplo, quando a gente é um meteorologista famoso e ganha bastante dinheiro, a gente vai comprar. Mentira, não precisa ser muito dinheiro, não. Né? Sabendo planejar, você vai comprar um Galvão. Só que você compra na planta. Entendeu, Hugo? Você comprou na planta. Quando você compra na planta, você vai economizar uma grana, porque aquilo vai render, você não vai nem perceber. Aí você vai ir para um imóvel totalmente valorizado, com excelente localização. Eu acho que em Belém do Pará não existe uma área de lazer como nos empreendimentos da Galvão, você não acha? Eu acredito que Belém, talvez, não sei, mas o Pará também, ele tem cada território, um mais maravilhoso que o outro, assim como a área de lazer da Galvão. E agora você imagina, Chicarinho, está chegando aí o inverno quentinho das dependências do apartamento da Galvão, hein? Imagina. Então, a gente só tem a agradecer aí a Galvão pela parceria, por acreditar na gente. Você que acompanha aí o nosso canal
dá um pulo lá no Instagram da Galvan, que você vai ver os empreendimentos deles, um mais maravilhoso que o outro. É isso aí, Galvan. Valeu, tamo junto. Obrigado, Galvan. Voltamos aqui ao nosso... Agora acho que ele já aliviou o estresse, né? Ele estava ali, muito ali, pá, deu uma gaguejada. Mas quando ele está falando da previsão do tempo, ele não gagueja, não. E eu já vou logo te provocar aqui, te colocar na fogueira, já que nós estamos também na semana de São João, mês de São João. Na fogueira. Você fica à vontade, tá, meu Você parceiro? fica à vontade. Deixa eu te perguntar um negócio. E essa frente fria aí que a gente estava esperando desde março, que veio e nunca aconteceu, chegou agora, né? Pois é, né? Aí o capixaba, sempre quando termina o verão, já pergunta, e aí, como é que vai ser o inverno? Vai ser o inverno mais frio em relação ao ano passado ou não vai ser? Eu acho que assim, né? A gente conhece a climatologia ao longo do ano e a gente sabe quais são as épocas que, né, esquentam mais, esfriam mais. Então, assim, a gente, né, dividiu a climatologia do estado em 2 épocas, porque o Espírito Santo está na região tropical, né? Diferente de áreas aí como no extremo sul do Brasil, como alguns países da Europa que estão em latitudes subtropicais, né? Aqui no Espírito Santo a gente tem, né, calor o ano inteiro, em algum momento também uma hora uma chuva mais forte, outra hora uma chuva mais tranquila. Então, quando termina, né, o período quente e chuvoso, né, que são os meses de janeiro, mês de março, janeiro, fevereiro e março, perdão, quando a gente vai encaminhando, né, para o trimestre frio e menos chuvoso, que é junho, julho e agosto, o pessoal já fica naquela expectativa. Março acabou, verão acabou, e aí, o que a gente vai esperar do inverno? Aí a gente vai analisando os modelos e tal. Quando chega, olha, esse ano, né, a gente já tinha uma expectativa de que o inverno seria um inverno aquele tipo que o capixaba gosta, né? Aquela, quando passa a frente, aumenta as nuvens, dá aquele vento sul, dá aquela resfriada. Qual é a temperatura ideal que o capixaba gosta? Desculpa te interrompendo. Olha, eu vou te contar que acompanhando, digamos assim, de forma informal, né? As temperaturas elas não podem cair muito, mas também não podem subir muito durante a semana, né? Se ficar aí mais ou menos aí entre 22, 25 graus, o cara até suporta até os 28. Mas quando chega o final de semana que o povo quer subir as montanhas, eles querem que a temperatura caia um pouquinho. Aí, dependendo da altitude em que o cara está, a gente pode esperar temperaturas, né, principalmente agora, né, no período do inverno, aí, temperaturas abaixo dos 5 graus, né, na região serrana. Aqui na Grande Vitória já cai para uns 17, 16. Quando passa uma friagem mais forte, fica aí em torno dos 15, abaixo dos 15. Aí já muda todo a vestimenta, né? Friagem não é um termo capixaba. Friagem a gente fala no interior de São Paulo. Se friagem É coisa vem de vó, Belém, é coisa de vó. A friagem, ela é um termo que foi criado, né, na região amazônica, né? Não lembro quem foi o pesquisador que viu na época, que é justamente, né, em função da gente estar numa região, né, Pará, Amazonas, todos os estados da região norte, né, as temperaturas, a gente até brinca que lá as temperaturas o ano inteiro variam entre 22 e 33 graus. Quem quer fazer previsão do tempo, tanto em Belém quanto em Manaus, só varia um pouquinho a quantidade de chuva. E quando há essas passagens dessas frentes, né, normalmente há uma inserção de massa de ar, né, mais fria, né, essas massas de ar de origem polar, que normalmente a gente fala na previsão, que elas atingem até aquela região ali de Porto Velho, sul do Amazonas, Rio Branco, no Acre. Então, esse fenômeno da friagem ele é conhecido quando essas massas de ar polar avançam pelo Brasil e chega ali na região, né, do sul da região amazônica. Esse é o termo, né, caracterizado por friagem, que dura mais ou menos ali de 4 a 5 dias. Se a gente chegar agora no período do inverno, né, como é muito comum, o ciclo de avanço de uma frente fria dura em torno entre uma frente fria e outra, em média, dura 7 dias. Ou seja, se a frente fria passar na sexta, aí vai sexta, sábado, domingo, aí a gente vai ter aquela sorte de ter uma semana toda, né, de tempo um pouquinho menos ameno, e no outro final de semana a outra frente fria passa. Quando, né, tá um inverno um pouco mais rigoroso, o ciclo ele pode diminuir um pouco, né, para 3, 4 dias. A gente não tem os estudos completos ainda, mas o ciclo ele dá uma apertada. Mas, nessa época do ano mesmo, uma frente fria por semana é muito comum da gente se observar. Antes da gente continuar falando desse seu sotaque, um pouco, né, da sua origem, quanto tempo você está aqui no estado, você estava falando que aqui praticamente caracterizou 2 climas, né, o quente e o frio. Mas esse ano eu percebi que o outono está bem característico aqui, principalmente aqui em Vitória. Eu que
moro aqui tem 40 anos, é característico por essa queda de temperatura no final da tarde e o céu no início da noite fica absurdamente bonito aqui, né? Então, o outono também ele está bastante característico aqui para a gente, né, Hugo? Com certeza, porque o que acontece? Quando termina o período do... Porque as estações do ano, né, elas são reguladas de acordo com o movimento de translação da Terra, né? E dependendo da região, né, do hemisfério... Como é que é isso daí? Como é que é? As estações do ano... são reguladas pelos movimentos da Terra em torno do Sol. E a Terra, né, em relação ao Sol, ela tem uma inclinação, né, de aproximadamente aí 23,5 graus, em que parte do ano cada hemisfério recebe uma quantidade maior de energia. Então, quando é verão, né, para o nosso hemisfério sul, né, abaixo da linha do Equador, a porção do hemisfério sul ela é mais próxima, vamos, né, pegar o microfone como referência do Sol, então há uma intensidade maior de energia solar vindo para cá, enquanto que o hemisfério norte ele fica frio, né? Tanto é que quando a gente pega o nosso verão aqui no começo do ano, lá nos Estados Unidos o pessoal está nas nevascas, né, de inverno. Quando chega no meio do ano, né, em que a gente está aqui, o hemisfério sul, com uma quantidade menor de energia, o hemisfério norte um pouco maior, aí, né, tá o verão lá, né, temperaturas na ordem de 40, 45 graus ali na Europa, enquanto a gente aqui pega aqueles frios, né, na Patagônia Argentina, na região sul do Brasil. Então, né, com o passar do ano, a gente tem a regulação das 4 estações. Temos as estações, digamos assim, com os extremos de energia, né, verão e inverno, e entre essas 2 estações, a primavera e o outono, né, que são chamados de equinócio, o solstício, né, que são os períodos mais extremos, e os equinócios, que são os tempos de duração entre os dias e as noites. Então, nessa época do ano agora, se aproximando para o inverno, né, a duração das noites começam a ficar maiores do que as dos dias. Qual é o dia específico que a noite é muito maior do que o dia? Tem esse dia, né? É do equinócio. Não, é no solstício, que é o tempo da maior duração. No caso, o solstício de inverno, né, que agora, né, no dia 21, às 6h14 da manhã, é o marco astronômico. No caso, amanhã. No caso, amanhã de manhã cedo, né? Todo mundo já vai estar aí, digamos assim, com a menor quantidade de energia solar vindo para a Terra, que é o solstício de inverno no hemisfério sul e no hemisfério norte, né, é o dia com maior intensidade de sol. Então, o tempo da duração do dia para a noite nessa época do ano, enquanto que no hemisfério norte fica 12, 13, dependendo da região do globo, até 14 horas de sol, né, nas latitudes semitropicais, aqui para a gente fica em torno de 11, 10 horas. Por isso que amanhece-se tarde e anoitece cedo, né, do nosso inverno. Só aí rendeu uns 4 cortes diferentes pro canal, viu? O cara deu uma aula de como é que é dividido as estações do ano, o que é o solstício. E também dizer, em cima de tudo que ele disse, eu chego à conclusão que a Terra não é plana. A Terra é plana? Olha... O que você acha de quem... Olha só, eu preciso fazer aqui uma observação. Antes de ontem, eu estava dando uma volta aí pela cidade e parei num lugar para poder tomar um Guaraná. Aí me reconheceram. Falaram, eu vi seu podcast. Falei, pô, legal, obrigado. Você tem que levar esse cara aqui, que era o dono do cara da loja que vendia o Guaraná. Eu falei, pô, interessante. Aí o cara falou assim, ele é terraplanista. Eu até comentei com os carinhos hoje. Eu falei, é mesmo, meu irmão? O que você acha de quem defende essas teorias? Olha, assim, aí é Pode ser até que ele assista esse negócio, porque ele falou que acompanhava a gente. Eu acho que assim, né? A ciência nos últimos anos ela tem sido condicionada, né, a certos grupos, né? A polarização que está ocorrendo, digamos assim, no cotidiano da política, né, da nossa vida, eles têm entrado muito na ciência. Então, muitas teorias que no passado ficaram guardadas, né, dos grupos antagônicos, agora estão sendo reveladas e estão trazendo esse choque, esse embate. Então, assim, é muito difícil. Eu, pelo fato de ser meteorologista, ter, né, uma formação baseada na ciência, é muito difícil para mim
né? Acreditar numa teoria por acreditar. Você tem que demonstrar, você tem que ter as informações. E eu acho que sim. E ver sentido naquilo, Ver né? sentido naquilo. Porque, por exemplo, como tu acabou de falar, se eu acredito se eu acredito com a teoria terraplanista. Se eu acreditasse na teoria terraplanista, eu tinha que chamar o japonês daqui, o japonês me atender. Eu gritar aqui, eu japa. Lá no Japão. Já. Até chegar... Não, a teoria do caos, ela existe, né? O efeito borboleta lá, aquele de Lorentz lá, que quando uma borboleta bate as asas aqui, causa um furacão lá no Japão. Combinado com outros fatores, né? Como é que é isso? Fala pra gente isso daí um pouco. É uma explicação, né, de um dos pais da dinâmica, né, o Lorentz, que ele demonstrou através de equações físicas, né, esse processo da propagação de ondas. Né? Isso é muito quando a gente joga a pedra na água, que a gente vê ali. E o ar atmosférico, ele é um meio, né, fluido. Né? Se a gente fala aqui, a gente emite ondas, né? Ondas de som, e até mesmo, né, quando a gente respira, a gente faz essas perturbações. E essas perturbações na atmosfera, elas são justamente, né, responsáveis pelos movimentos da atmosfera que a gente tem. Até mesmo, por exemplo, a propagação das ondas de calor que vem do Sol, né, que organiza as nuvens de chuva. Então, assim, essa teoria é justamente isso, né, em função das perturbações que ocorrem numa região do globo, que a gente chama, na meteorologia, até de teleconexões, ou seja, quando a gente observa, né, que um fenômeno está acontecendo em uma parte do mundo, né, existem algumas pesquisas que eles relacionam os efeitos que ocorrem naquela região. Por exemplo, a gente fala muito, vamos trazer um pouco para a nossa proximidade, é a questão do aquecimento diferencial entre o Atlântico Sul e o Atlântico Norte, que é capaz, digamos assim, de definir uma quantidade maior de furacões ou não, né? As chuvas intensas que ocorrem na região Nordeste há poucos dias agora, né? A gente observou muito essas chuvas intensas, primeiro na região sul do Brasil e depois, né, no Nordeste do Brasil também, né, em que vitimou aí muitas pessoas no estado de Pernambuco, né, que ela quer deixar um apoio lá para a galera que está trabalhando, apoiando tanto no monitoramento. Como é o nome da região, irmão? Lá em Pernambuco, lá em Jaboatão, né? Jaboatão dos Guararapes, fica na Grande Recife. Isso. Né? Toda a região metropolitana do Recife, estende-se para todos os estados ali da região Nordeste, né? Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, né? Tem todos aqueles estados ali estão sofrendo, digamos assim, né, por um fenômeno que é até comum, que é chamado de distúrbios ondulatórios de leste, que ele pega... Como é que é o nome? Distúrbios ondulatórios de leste, que ele causa uma perturbação dessa, né? Nos ventos alísios ali, que circulam ali normalmente, e nessa perturbação ele possibilita a formação, né, da intensificação dessas nuvens de tempestade. Então, na região, né, litorânea ali do litoral do Nordeste, que é comum nessa época do ano, né, que a quadra chuvosa, né, que vai de maio até agosto, é comum ter um volume mais acentuado de chuva, né, que toda a chuva, digamos assim, do ano no Nordeste se concentra nesses 4 meses, principalmente ali na região litorânea, né? O Agreste, o Sertão, já não vê tanta essa chuva com tanta frequência. Mas nessa época do ano é muito comum esse tipo de chuva. Porém, né, em função dessa intensificação das nuvens ali, né, que acabou provocando todo esse desastre. Pode comer esse bolinho que tá na sua mão, tá, cara? Você precisa ir no banheiro também, tá? Você pode ficar à vontade. Isso aqui é nós toda hora. Sabe o que eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente agora está curioso? Ele já está totalmente adaptado ao estado, ao cotidiano capixaba, mas o sotaque dele é muito... Eu sou apaixonado pelo sotaque do Hugo, desde quando eu entrevistava ele lá atrás. Sotaque paraense é maravilhoso, cara. Aí a minha dúvida é, como é que você veio parar aqui? Cara, como é que você veio parar aqui do Pará, hein? Quem vai ao Pará? Parou, tomou açaí e ficou. Essa aí é a música do nosso rei do carimbó, né? O Pinduca. Como é que é? Canta aí. Quem vai ao Pará, parou, tomou açaí e ficou. Mas canta pra gente. Eu não lembro da letra completa. Não, mas só um trechinho. Só um trechinho. Só um trechinho? Só um trechinho. Quem vai ao Pará, parou, tomou açaí e ficou. Nesse caso, o meu caso é inverso, né? Que eu vim de lá para cá. Quando eu estava próximo a me formar, né? Eu ingressei na UFPA em 2003 no curso de meteorologia, né? E já estava no final do curso, já estava nas últimas matérias. Teve, na época, um projeto
liderado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que era é um palavrão que eu vou falar agora, que era o Programa de Monitoramento de Tempo e Clima e Recursos Hídricos, né, que fazia parte. E ele gerava bolsas, né, bolsas de desenvolvimento e pesquisa, né, em que alguns estados foram contemplados. Na verdade, foram 24 estados e o Distrito Federal. E aqui no Espírito Santo teve a oferta, né, de um pesquisador do Incaper na época que estava fazendo parte, né, submeteu o projeto. Que ano foi isso? 2007. 2007. Na verdade, entre 2005 e 2006. Aí eu cheguei aqui no final de 2007. Então, tinha essa bolsa, né, em oferta. Eu estava me formando, né, 22 anos, solteiro, sem pinto para dar água. Aí veio a oportunidade. Na verdade, foram duas oportunidades que eu tive na mesma época. Uma para trabalhar num projeto na Companhia Nacional de Abastecimento em Brasília, né, na Conab, e a outra aqui. E eu vi a oportunidade de aqui desenvolver o trabalho voltado para a previsão do tempo, porque até então eu não tinha, né, noção do trabalho que o Incapé fazia na parte de meteorologia, de clima, né, voltado para a agricultura, e tentavam fazer essa iniciativa, né, de fazer um serviço, um núcleo regional de previsão do tempo. E, na época, fiquei à disposição e, assim, eu obtive a colação de grau em setembro, em outubro foi a cerimônia de formatura e em novembro saiu a resposta do CNPq que a bolsa tinha sido contemplada. Aí, uma semana me avisaram, te quero daqui a uma semana. Eu peguei lá, juntei minha bolsa, falei para minha mãe, né? Aí foi o corte do cordão umbilical de vez, que o primeiro é quando você nasce e o segundo é quando você ganha asa. Então, aí de lá eu vim embora. Cheguei aqui, na época, o projeto ainda era desenvolvido na Fazenda de Capelá, em Linhares, quando tudo começou, né? Aí a gente, desde lá, começou a trabalhar, a evoluir. Né? Lá a gente desde lá para cá, já se vão quase 15 anos agora, final de novembro, né? Dia 22 de novembro, né? Completo 15 anos que eu botei os pés no Espírito Santo pela primeira vez. E agora só vou lá para poder passear, né? Então você está aqui tem tempo, você chegou a ver alguns desastres, né, que aconteceram aqui no estado. O Chicarino acompanhou alguns, eu acompanhei outros, se não me engano, em 2013. Foi treta. O Espírito Santo foi muito devastado, teve até ponte que foi arrastada. Quem era jornalista nessa época trabalhou muito. A empresa que eu trabalhava, inclusive, organizou um mutirão para poder fazer doação. Eu queria que você falasse um pouco antes da gente... Porque a sua história paraense me interessa muito, viu? Então, quando a gente entrar nessa história aí, Pará, Manaus... E aqui a gente não tem linearidade, não. A gente sai de um vai assunto, lá, vai pro volta outro. aqui, É uma prosa mesmo. É porque antes disso a gente estava falando das chuvas do Nordeste, né? Uhum. As chuvas lá em Pernambuco. O Espírito Santo também ele tem aquela época característica de quando chove muito, dezembro, janeiro. Isso vem mudando ao longo dos anos, porque, por exemplo, esse ano realmente parece que está mais frio do que o ano passado, pelo menos nesse período que a gente está agora gravando esse programa. Eu queria que você falasse um pouco dessas tragédias que devastaram o Espírito Santo, sobretudo dessas de 2013, e dessas características das chuvas fortes, que é quando o cidadão pode se preparar, que lá vem chumbo grosso. Vamos falar... a maioria dos desastres do Brasil, né, principalmente nós aqui localizados na região tropical, ela é, na sua grande maioria, relacionado à veiculação hídrica. Ou por excesso, ou por falta de chuva. Nesse caso de 2013, né, até a equipe, a gente na época... Estava recém-ingressado no quadro efetivo, porque eu passei no concurso do Incapé em 2011, só um parênteses. Então, a gente estava na operação, né, nesse período, e foi de 6 a 27 de dezembro, né, que a gente ficou acompanhando o período de chuva, porque essa época do ano, ela é muito comum a formação de eventos que a gente sempre fala, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquela grande faixa de nuvens que cobre o centro-sul do Brasil, né, desde o sul da Amazônia até o litoral do Sudeste aqui no Espírito Santo. Não, tô batendo tranquilo. O cara tá casa de bamba, tem que rolar sempre um sambinho. Então, o que aconteceu? Nesse período, tivemos 2 episódios, né, de chuva muito intensa. O primeiro foi de 6 a 9 de dezembro, né, que tivemos um volume de chuva muito grande, né, que houve um sistema desse. Ele se desconfigurou
Logo em seguida, lá pelo dia 13, 14 de dezembro, ele começou a se organizar de novo. O problema é que nesse episódio, né, do dia 14 até o dia 27, ou seja, até depois do Natal, a gente estava, né, acompanhando, monitorando na época, quando a gente pensava que ele ia se desconfigurar, tinha uma outra frente que passava e mantinha aquele canal organizado. Então, em função da persistência da formação desse sistema, foi que ocorreu muita chuva. Tanto é que, assim, de acordo com a rede de estações na época, tivemos ali na região de Aimorés 900 milímetros em um mês, sendo que 900 milímetros ali na região norte, noroeste do estado, é chuva para quase um ano. Explica para a gente o que representa, porque até para a gente que é jornalista, na época de falar de devastar, ficava até meio confuso. O que representa essa metragem, né, da chuva? 1 milímetro de chuva, né, ele é convencionado, né, as regras pela Organização Meteorológica Mundial, é a altura de chuva em que 1 litro de água ocupa uma área de 1 metro quadrado. Né? Seja uma área, vamos supor, essa mesa aqui, 1 metro por 1 metro, você pega 1 litro d'água, a altura de chuva é 1 milímetro. Então, quando a gente fala em 900 milímetros, né, em um mês inteiro é 90 centímetros de água. Né? Entendi. Então, assim... É treta. É muita preocupação. E o que acontece nesse momento? Né? Até mesmo, eu vou falar o que a gente acompanha, né, e o que a gente sempre recomenda para as pessoas acompanharem as informações oficiais dos serviços de meteorologia, justamente em função das análises, mas também, às vezes, o que acaba ocorrendo, que acaba encontrando muita informação desconexa, né, de pessoas que tentam, às vezes, até dar visibilidade a uma informação meteorológica, mas, às vezes, assim, não se entende o contexto e acaba botando algumas, que a gente chama de fake news meteorológicas, né? Isso é muito debatido no país. Mas, nesse caso específico... Fake news também tem todo o segmento, né? Puta que pariu. Puta que pariu. A gente tem o grupo, né, que reúne os meteorólogos do Brasil inteiro e a gente sempre faz esse destaque dessas fake news. Né? Principalmente em época que ocorre fenômenos meteorológicos que causam muito destaque, causam muito relevância, todo mundo quer, digamos assim, tirar o proveito da informação. Né? Mas não é muita filha da putagem? O cara tá lá dentro da casa dele, ele vai e pega uma foto de um desastre que aconteceu em 2002, eu entendi o que você está falando, e vai, chega no Twitter, na rede social e coloca aquilo como se fosse atual. Sim. Não é muita sacanagem? É muito complicado. O que ganha? Porque o que acontece? Infelizmente, né, e até eu falo, até o meia-culpa, vamos dizer assim, porque você quando quer mais gente... café? Quero. Cafezinho é sempre bom. Deixa eu trocar o copo. Aí, o que acontece? Nessa situação, o que acontece? O meteorologista faz a análise, né, pega as informações e faz uma estimativa de chuva. Porque a gente nunca se sente confortável a falar vai cair 90 milímetros de chuva numa área. Porque, às vezes, a física do modelo ela é tão dinâmica que esses 90 milímetros pode gerar 180, pode gerar 200, às vezes, no intervalo de 24 horas. Mas, nesse caso, o que aconteceu? A gente chegou, fez o acompanhamento, né, da previsão e a cada dia ia se renovando. Quando a gente pensava que ia fazer, que ia parar a chuva, ia se estender por mais uma semana, mais 3 dias, mais 5 dias. Então, assim, era muito difícil você mensurar o quanto de chuva ia cair até quando ia parar. Mas já tinha gente que já fazia, como até o Alisson falou, já fazia praticamente desgraça em cima da hora. Porque aqui, às vezes, assim, lógico, tem desastres que são veiculados, ainda mais hoje no tempo, né, que a gente tem uma câmera de celular. Todo mundo tem um telefone na mão, né? Tem um telefone na mão, então é um olho nosso. É desse tipo de fake news que você estava falando, né? Fake news meteorológica. E isso interfere muito no processo de organização do trabalho, porque, por exemplo, né, a Defesa Civil, que é muito importante nesse momento, em consumir esse tipo de informação para que ela possa atuar para minimizar o impacto do desastre, às vezes pega uma informação que fica meio truncada. E, às vezes, você precisa concentrar meios para poder socorrer uma população que está isolada, e, às vezes, o cara, né, tipo assim, bagunça o coreto, né?
E isso é muito complicado. Então, nesse período, quando a gente estava, né, voltando, né, a dezembro de 2013, a gente sempre acompanhava tudo, né, e a gente sempre atualizava os boletins, né, os avisos meteorológicos, que são o gatilho, né, para poder você acompanhar o monitoramento do alerta. Mas, assim, era uma coisa já meio que não tinha muita coisa mais o que fazer, porque o estado todo, naquele momento, ele já estava numa situação complicada. E choveu durante muitos dias, né? Muitos dias muito, seguidos. né? Chuva muito forte, né? Chovia forte todo santo dia. Santo dia. Tanto é Quantos que, dias assim, foram, você lembra? Então... Acho que foram mais de 15 dias, foram mais de 2 semanas chovendo. Foi o primeiro episódio, durou 4 dias, né? O primeiro, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, ela é definida por um período de 4 dias ou mais, e o segundo durou quase 14, né? Que foi do dia 13 ao dia 27, ou seja, quase 14 dias de chuva contínua ali. Né? Você chegava, tinha dias nesse dia, né? A gente pode até trazer um episódio aqui que tinha dia que o meu expediente começava, era para começar às 8, mas para chegar lá no Encapé, ali no Jesus de Nazaré, ali, quem sabe ali na entrada, né? A entrada estava totalmente alagada e às vezes quando a chuva apertava, você saía 9, 10 da noite. Por quê? Porque a gente chegou a tirar foto de água que ela ficava a 2 centímetros da base do prédio, porque o prédio ele é elevado, né? Mas, assim, já estava praticamente a 2, 3 centímetros da elevação. Eu lembro bem porque eu não saía de lá, né? A gente estava gravando com vocês todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite. Assim, nessa época, então, assim, foi muito complicado, né? Até você estabelecer um regime de monitoramento. Eu ia te perguntar isso, porque de 2013 amadureceu muito, né? Um trabalho em conjunto do Encapé, da Defesa Civil, das prefeituras e do governo do estado em relação a alerta à chuva forte, né? Embora não tenha muito o que se fazer, né? A pessoa mora numa encosta lá no morro, fala, atenção, encosta, não tem para onde ir naquele primeiro momento. Mas em relação à prevenção e ao alerta, porque hoje a pessoa recebe no SMS, ó. Bem, existe alguns eixos, digamos assim, de desenvolvimento ali, né? O eixo, digamos assim, de estruturação da cidade, né? Isso aí tem secretarias do estado que, né, que dá o andamento dessas obras, contenção de costa, questão de estações elevatórias para poder esvaziar, né, as estações de bombeamento de água, tudo. Tem o eixo estratégico da Defesa Civil, que há pouco tempo o Estado inaugurou o Centro de Inteligência da Defesa Civil, lá, né, com o Corpo de Bombeiros. Mas agora a parte do monitoramento meteorológico, ele tem que estar em constante atualização, que é esse o trabalho, digamos assim, que é o meteorologista na ponta, né, que você tem que estar o tempo todo. Então, você tem que ter ferramentas atualizadas. Porque o que acontece? Quando a gente faz a previsão do tempo, ela tem uma cadeia de geração da informação, né? Tudo começa na leitura dos dados das estações meteorológicas. Você tem que ter uma rede de estações meteorológicas boas, né? Extensa, né? Extensa, que abrange o estado inteiro. Lógico que é satélite ou são essas antenas espalhadas? São estações meteorológicas. Hoje tem como hoje é tudo mais moderno, né, mais tecnológico, ela é um conjunto de sensores dentro de uma área delimitada que você faz as leituras de temperatura, chuva, radiação, vento, umidade, todas essas variáveis, e elas são levadas para as centrais de processamento. E que essas centrais de processamento, ao pegar esses dados, eles organizam os dados para o mundo inteiro, né? Existe uma base mundial de computadores, de servidores de dados que pegam esses dados, fazem o mapa para o país, para o mundo inteiro. A partir daí, né, cada serviço regional de previsão do tempo, que aqui no Brasil é liderado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, eles pegam os mapas para a sua região, eles rodam, né, as simulações e as previsões para o mundo inteiro, mas cada ente nacional ou subnacional pode pegar aqueles dados, né, fazer o processamento dos dados, que aqui o INPE fazia muito isso em Cachoeira Paulista, né? Depois eu vou até falar um pequeno apêndice, né, que aqui nós temos um garoto do tempo, né? Felipe Chicarino. O INPE era quintal de casa. Então, aí o que acontecia? Esses dados, eles são processados para poder você fazer a previsão de chuva, a previsão de temperatura, a previsão de vento, de acordo com as equações matemáticas que são processadas por computadores. Então, a partir desse momento, é que a gente conseguia, né, fazer essas análises com o tempo. Então, quando você tem uma rede de estações boas,
né, operando direitinho, você consegue botar para funcionar. Agora, se essa peça da cadeia tem algum problema, tipo assim, falta de manutenção adequada, tudo, aí é uma reação em cadeia, né? O dado entra errado, chega na parte de processamento errado e interfere na análise do meteorologista. Temos dados de satélites meteorológicos que tiram a foto, né? Toda hora, digamos assim, a cada 15 minutos a gente tem uma foto nossa aqui de cima para poder acompanhar o deslocamento das nuvens. Tem a rede de radares meteorológicos que no Brasil ainda é muito pequena, é muito incipiente. Se tu for comparar com os Estados Unidos é praticamente um radar em cima do outro, né? Com uma área 20% maior do que a área do Brasil. Enquanto a gente aqui tem menos de 30 radares que cobrem 20%, 30% do território brasileiro, né? E o sistema meteorológico ele atua em qualquer área do espaço brasileiro. É por isso que tem hora que fala que vai chover e faz sol, fala que vai fazer frio e esquenta, porque alguma coisa aí no meio dessa leitura aí impediu que ela ficasse mais precisa? Principalmente, porque justamente é esse tipo de... né, a cadeia da geração da previsão do tempo, algum elo está com problema. Então, é por isso que, justamente como tu falou, essa é a principal resposta quando as pessoas perguntam, poxa, quando olham para mim, tá meteorológico, mas por que vocês erram tanto? Eu, cara, olha, eu faço de tudo para não errar. O dado que chega até a mim, a gente pega, analisa, olha, confere se está correspondendo com aquilo que a gente está observando, para a gente poder fazer o prognóstico. Né? Até mesmo essa última onda de frio, né, que a gente conseguiu acompanhar desde a sua formação, né, o avanço dela para o território brasileiro, né, ela acaba que a gente acompanhou a evolução dela, né, com uma semana de antecedência, a gente já sabia onde ia passar por aqui, o que ia fazer, que ia derrubar as temperaturas. Agora, nesse período de inverno, né, a gente vai acompanhando para poder ver se outros eventos desses que acontecem, para quando chegar lá no final, né, de setembro, já quando já estiver voltando o período das chuvas de novo, né, principalmente ali a partir da segunda quinzena de outubro, a gente avaliar, o inverno, esse ano, foi o inverno mais rigoroso. Porque essa leitura de longo prazo é que nos ajuda a criar a climatologia, né? A descobrir a época que chove mais, a época que chove menos. Aqui no estado, né, a gente tem... Essa chama sazonalidade, é isso? Sazonalidade. Sazonalidade. Né? A gente divide os períodos sazonais. No termo, hein? Que é mais ou menos coincidente, né, com as estações do ano. Por isso que a gente fala, né, verão quente e úmido, inverno frio e chuvoso. Porque em função dessa curva de sazonalidade, a gente pode associar cada época do ano, né, com o seu perfil, com o seu padrão de chuva. Agora, tem tido aí, ultimamente, algumas tretas que a gente não via antes no noticiário. Por exemplo, só essa tragédia de Pernambuco, até o dia que a gente está gravando esse episódio, morreram quase 100 pessoas. A gente teve há pouco tempo a treta em Petrópolis, grave, morreu muita gente, que esqueci agora, fugiu a quantidade de mortos em Petrópolis, mas foram mais de 100, muitas pessoas. A gente teve o ano passado, por exemplo, uma treta grandíssima na Alemanha, coisa que nunca tinha tido do ponto de vista histórico. Aí eu queria te provocar, porque eu sei que você gosta de falar das influências da degradação ambiental na questão climática. A gente, hoje, o que era antes não é mais. Toda essa desorganização climática que a gente vê é porque a gente está queimando a Amazônia, está queimando o Pantanal, está devastando para poder criar gado, enfim. O impacto humano é cada vez mais latente quando a gente fala de degradação ambiental? Também. O que acontece hoje? Hoje, até voltando nessa questão do elo da cadeia, a gente teve a capacidade, né, de alterar o nosso espaço muito maior do que outras espécies, né? As formigas, né, os outros animais, a gente tem uma capacidade de transformar o nosso espaço, né, muito maior do que eles. Né? Se você sair aqui na rua, né, isso aqui é tudo concreto, asfalto. Antigamente que a água, né, infiltrava para poder chegar, né, ao subsolo, hoje não chega mais, hoje é tudo canalizado. Então, quando você altera isso, você altera a dinâmica, né, do fluxo de ar. Então, assim, você passa a ter um ar mais confinado, um ar mais quente, né, que acaba
alterando, digamos assim, a dinâmica da circulação interna, ou seja, com potencial maior para desenvolvimento de tempestades mais intensas e com curta duração, porque, por exemplo, agora no mês de março, né, foi lançado pelo Instituto Nacional de Meteorologia a nova atualização das normais climatológicas, que, de acordo com o padrão da OMM, são as médias de longo prazo, né, de aproximadamente 30 anos, que você vê o comportamento médio da chuva, da temperatura, de todas aquelas variáveis que eu falei que são lidas na estação. Então, ao longo desse período, foi-se observado justamente isso, né? Chuvas mais intensas num curto período de tempo, ou seja, né, as épocas chuvosas elas têm sido já bastante concentradas e, baseado nisso, né, tem ocorrido um aumento da frequência dessas tempestades. Então, isso tudo é uma cadeia, porque se a gente for olhar o mundo inteiro, né, o planeta, né, como um todo, essas alterações elas contribuem para a alteração da dinâmica dos ventos, para a alteração da dinâmica do transporte de calor, de transporte de umidade. Então, isso possibilita essas alterações climáticas que a gente está vendo aí. Que aí eu vou voltar lá para o começo, quando a gente falou dos terraplanistas, né, e aquelas pessoas que praticamente assim, hoje, né, discordam, né, da influência humana no aquecimento global, né, das mudanças climáticas, da emergência climática que está instalada, porque é justamente isso. Digo, gente, os dados estão mostrando a evolução das coisas, né? Os dados estão mostrando que a cada nova alteração do comportamento do padrão, né, do uso da terra, emissão de gases, né, tem uma contribuição do que pode acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, ou até mais perto. Mas o mais assustador é que você acabou de frisar, os dados estão aí. Mas quando os dados estão aí, é mais fácil mandar o presidente do INPE embora do que assumir o problema, né? Ou então, como eu falo, as pessoas, na verdade, elas não usam o problema para buscar a solução. Porque você só tem a solução do problema quando você foca no problema, né? Você foca no problema, aponta os meios para encontrar a solução. Se você só focar no problema também e não apontar os meios para a solução, toda tragédia que acontecer vão querer encontrar culpados. Ah, beleza, eu investi nisso, eu investi naquilo. E naquilo que era para ser investido? Né? É a fulanização do problema. Você fulaniza o problema do que assumir aquilo como uma responsabilidade coletiva. A capacidade, digamos assim, de resolver, às vezes está na mão de um grupo que está... É uma coisa que eu falo assim, e até eu falo abertamente, porque é um contexto nacional e até mesmo, como você falou, os desastres no Rio, os desastres em Pernambuco, os desastres que já tivemos aqui, que cada desastre é uma escola para o próximo desastre. Iconha, o Centro-Sul Capixaba, que foram 55 cidades em 2013 que tiveram problema. Linhares também, se eu não me engano, em 2013 teve desabamento sério, em Linhares, né? ou Linhares seca ou Colatina. Algum lugar teve ponte seca arrastada. No Espírito. Não, seca. Você quer o problema você quer o problema pior do que a seca? Em outubro de 2015 ou 2016? Não, é 2014 a 2017. Você passou 5 anos consecutivos com chuvas abaixo da média. Ou seja, como é que você... Porque assim, diferente da chuva, que a chuva é aquele impacto imediato. Caiu, chuva acima da média, alagou, já está ali o desastre evoluindo, aquela coisa. A seca, ela é um processo gradual. Primeiro mês, vamos supor, beleza, junho, julho e agosto não chove. Setembro, outubro, era para chover tanto, mas choveu menos. Novembro, dezembro e janeiro era para chover mais e não choveu nada. Imagina esse ciclo rolando a cada 3, 4, 5 anos consecutivos. Né? O Centro-Sul do Brasil praticamente teve esse problema. Né? Tanto que a gente, né, nós no CAPES, a gente participa aqui do Monitor de Secas, que é desenvolvido pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, que a gente ainda acompanha áreas do Brasil que ainda hoje têm sofrido os impactos da seca dos últimos 2, 3 anos. E sabe o que é o mais foda? E essa questão dessa prevenção de enchentes não é pauta
nem para a esquerda, nem para a direita. Porque eu lembro direitinho, em 2014, quando deu a treta de, como é que fala, de Brumadinho, foi em 2014 ou 2015, era a Dilma Mariana ainda. e Brumadinho. Foi o primeiro que foi, o primeiro, que eu esqueci, acho que foi Mariana. Eu lembro que a presidente Dilma veio visitar, né? Veio ver a treta do Rio Doce, cheio de resíduo de minério, né? Aí eu lembro que o prefeito de Colatina me chamou de canto e falou: Chicarino, vem cá. Eu vou ter uma pergunta para você fazer para a presidente. Eu falei: fala aí, manda aí. Foi a pergunta que eu fiz. Falou: pergunta para ela, porque a gente ainda está esperando os recursos federais da treta que deu em 2013. Qual é a garantia que a gente vai ter que o governo federal vai intervir nessa questão ambiental, se nem o dever de casa, que é questão de treta de chuva, ele resolveu? Então, porque também não adianta, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Da mesma forma que o governo Bolsonaro trata essa pauta, os outros governos que passaram antes também tratavam da mesma forma, pelo menos é assim que eu enxergo. O meio ambiente ele acaba ficando secundário? Bem, é até complicado, né, a gente falar em nível de prioridade, porque a cada dia as prioridades mudam. Então, quando a gente fala, né, da prioridade do meio ambiente, eu acho que a gente tem que trazer um pouco para si, né, a responsabilidade de dizer assim, o que eu posso fazer para que os próximos eventos daqui para frente, né, sejam menos impactantes pelo que a gente viu na lente das câmeras, né? O que a gente pode fazer enquanto comunidade, né, buscar, né, justamente aperfeiçoamento das leis, né, tornar os processos, digamos assim, né, mais ágeis, né, mais transparentes. Porque o que acontece hoje, como o Chicarino despertou, né, desse agente político, é que assim, foi feito, o processo foi encaminhado, foi feito o reconhecimento do município, ele assinou o decreto de reconhecimento municipal, né, isso aí, esse processo todo, quem pode falar melhor até a Defesa Civil. Depois o Estado reconheceu, né, a situação de emergência dos estados, encaminha para o governo federal para poder você fazer esse tipo de reconhecimento e liberar os recursos necessários. O problema é o seguinte, é porque há essa liberação, mas o povo tem que acompanhar aquilo que também é sendo feito, né? A ponte que está fazendo, porque às vezes assim, chamar, digamos assim, o poder público, olha, a ponte que estava aqui não foi construída porque não construiu. Está faltando o processo do governo federal. Beleza, quem a gente vai procurar para poder resolver? Porque esse tipo de situação, né, até mesmo levando em consideração as mudanças climáticas, ele vai se tornar frequente. E a gente tem que tornar isso, digamos assim, mais vivo, né, na memória das pessoas, porque, senão, a gente esquece do evento passado. Quando chegar o próximo evento, vai justamente dizer, faltou o dinheiro que faltava lá no passado. Mas será que o recurso que foi dado, ele foi suficiente? Ele foi adequado? Qual foi o nível de fiscalização que a população, a comunidade teve para poder acompanhar? Porque, por exemplo, teve, nesse período, localidades que foram isoladas, né? Será que aquelas pessoas que foram isoladas naquela época, será que o paliativo resolveu o problema? Ou está lá até hoje? Ou está lá até hoje. Então, assim, eu acho que é um dever de cada um, né, como sociedade, como cidadão, né, se aproximar disso aí. Porque quando a gente deixa na mão de uma pessoa só, das duas, uma. Ou ela não vai conseguir fazer, ou ela vai querer fazer do jeito dela. Vai fazer meia boca, né? Uhum. Não, eu cobri muita pauta de chuva com o Schneider, era a treta de chuva, tava lá, a gente lá. Com aquela roupa de menino, né? Que você entrava na água até que... Tinha de mino e tinha de espermatozoide. Foi uma das paradas que mais me machucava de cobrir. Aí, sabe o que virou a moda agora das prefeituras? Provocar a liberação do FGTS da galera prejudicada com a chuva. Pô, mas isso é um escárnio, porque... Empréstimo a juros baixos. Então, assim, porque eu até entendo que essas medidas paliativas, para poder ali remediar o problema ali urgentemente, mas só que isso é todo ano. Então, o que precisa fazer... Já se conhece o problema, já sabe como resolver, mas sabe qual é a treta? Não estou te colocando em maus lençóis, é a minha opinião também, que eu estou aproveitando para falar sobre isso, que na televisão eu não podia. É que cano enterrado não dá voto.
A galera, pode ser da esquerda, da direita, do centro, não investe em obras de melhoria de saneamento básico, de questão de drenagem, porque o cano fica enterrado e não dá voto, não aparece. E isso é o mais triste. Aí eu vou trazer, desculpa, Schneider, só te contar. O problema não é que o cano enterrado não dá voto, é que ninguém sabe fazer a promoção do cano enterrado. Sim, concordo. Porque se o cano está enterrado, Concordo. né? Você enterrou o cano ali porque você precisa fazer isso. Faz barulho, né? porra. Você, tipo assim, você pega áreas da cidade que tem Vitória, por exemplo. Quer que eu faça um comparativo legal? Vitória passou por isso. Vitória ficou 15 anos fazendo obra de cano. Então, aí você vê, hoje mais de 90% de Vitória tem, né, sistema de tubulação de água e esgoto. Era a promessa de ser a capital com 100% de esgoto tratado. Agora você vai para o norte do Brasil, você vai para Belém. 3.000 milímetros de chuva por ano. Áreas de alagadiço. Belém tem 15% só de esgoto tratado de sistema de canalização. Então, assim, se você não fizer um investimento em conjunto, né, medidas para poder mitigar os impactos causados pelas chuvas que acabam sendo, que passam a ser mais frequentes, né, todo ano você vai pegar o dinheiro que era para fazer uma obra estruturante para poder ficar remendando o buraco, né? Remendando o buraco. Então, tem que ter a participação das pessoas justamente para construir o futuro. Porque o futuro, a vida das pessoas está em jogo nessa situação. Você lembra dessa época que Vitória passou por esse monte de obra? Era um inferno. Era um inferno, bicho. Você não tinha onde estacionar, porque você acordava no outro dia, a rua estava esburacada. E com essa promessa mesmo de ser... Uhum. E na época até falava o prefeito, se não me engano, porque começou com Prodespol, isso lá no início dos anos 2000, aí entra com o problema de licitação, aí depois mudou de nome, foi para Prodesan. Aí no final era Projeto Águas Limpas. E, bicho, você subia qualquer morro aí, esburacaram tudo para poder fazer essa ligação de esgoto. Vitória, o morador de Vitória, quando chove muito, o que é mais safo, ele sabe quando vai alagar. Porque não tem como, você está dentro de uma ilha, se a maré estiver cheia, vai alagar. É esse fenômeno mesmo? Porque não tem para onde a água escoar, falta bolsão de água. Olha, na verdade, eu vou até falar da minha realidade, porque eu moro em Cobilândia, Vila Velha, né? Então de chuva e alagamento. Não, então você entende bem o que a gente tá falando, se um cidadão chorar e cuspir no chão 2 vezes, alaga, melhorou. Porque eu trabalhei ele por 10 anos como jornalista. Não, eu trabalhei com o Bruno também, cinegrafista. O Bruno morava sempre ali, eu via, porra, é desesperador. A gente trocava mensagem. Ih, Chico, acho que amanhã eu não vou conseguir, não. A água já tá aqui. É desse jeito, não dá para ir trabalhar. Nossa, desse jeito, mano. Eu acho que na região onde eu moro, digamos assim, já é no final, já no Rio Marinho, então já é mais... Mas como é que o meteorologista vai morar no bairro que mais alaga no Espírito Santo? Que pergunta sensacional, Cidade. Explica essa. É porque na semana passada, né, na verdade, eu completei 3 anos de casamento com a Santa Liliane, que está em casa agora. A mãe da Helena? Mãe da Helena. Então, assim, né, ela já morava lá, eu morava na Serra, morava em Baía de Fátima, né, e... Como diz, né? Coisas da vida nos proporciona, né? Esses momentos assim, então... Mas é interessante, pô. É um rolê diferente. Eu gostei. Então, assim, a gente sempre, né... Na vida, a gente sempre busca algo melhor. Então, e por outro lado, Cobilândia é um bairro sensacional. O comércio de Cobilândia é muito forte, muito legal, muito bacana. Eu falo porque eu tomava café direto nas padarias de Cobilândia. Vale Encantado, Jardim Marilândia, com esse a grande Cobilândia toda é isso. E até vindo pelo caminho da chuva ali, você sabe que corta ali, né, o Rio Marinho, o Rio Aribiri, tem um outro rio agora que eu esqueci o nome ali, né, que quando ocorrem essas chuvas todas, né, principalmente quando há coincidência com maré alta, né, aí você não consegue sair, você escolhe o lado para sair. Quer tomar uma água, um refrigerante, o que você quer? Aqui é Coca-Cola, porque eu tenho que manter acordado. Sentou com a gente aqui o Eduardo Santos, grande camarada nosso. Esse cabra é bom demais. Ele é fantástico. Bate-papo com ele, ficou maneiro. Ele é cria dali do Covid baixo, né? Ali embaixo da segunda ponte. E ele narra que na infância dele, na juventude dele, ele tomava banho no Rio Marinho. O Dudu, a gente sabe que não é mais aquele garotão todo, mas também... Não é um Matusalém. Não é um Matusalém, exatamente. Ainda voltando naquela questão do Chicarino, né? Houve um desleixo muito grande, porque hoje existe uma preocupação muito maior, uma fiscalização de
de novas construções, de ligação de esgoto, principalmente aqui na Grande Vitória. Mas que porra que foi que aconteceu com o rio? Que em 30 anos era um rio que o povo tomava banho, você mergulhava, você enxergava do outro lado. Qual deles? O Rio Marinho. Rio Marinho. Que é aquele que desemboca ali na Baía de Vitória, ali embaixo ali da segunda ponte. Falta uma educação ambiental nas escolas, para plantar na cabeça desde o moleque que se ele estiver no ônibus, pegar uma bala para poder chupar e jogar aquele plastiquinho no chão, aquilo ali vai impactar na hora que chover, que vai entupir um bueiro. Falta a gente entender mais. É justamente o famoso efeito borboleta, né? Que a gente falou lá, aí no caso a gente vai fazendo Voltou até a borboleta uma... Ao invés de novo. ser o bater da asa, é o negocinho no chão que a gente A jogou. repetição, né? Então, daquilo. assim, tudo na vida é dinâmico. Então, assim, né? E da criança a gente forma o adulto, né? Que é capaz de fazer transformação. Então, transformar a vida da criança, né? Os primeiros anos, ter aquela atenção especial. Lógico, tem que ter aquele carinho, mas também já começar a ensinar, né, as coisas para poder, né, a pessoa ter um pouco de consciência no futuro, né, de que o futuro melhor é construído a partir das boas práticas, né? Então, Entendi. a escola ela vai complementar aquilo? Vai, né? A escola ela vai te dar uma instrução de como você proceder diante de uma situação de Mas a chuva educação forte. vem de casa, né, irmão? Também, eu acho que a gente vive... Porque hoje o ser humano, ele deixa de ser um ser, digamos assim, confinado e passa a ser um ser social. Então, em casa a gente tem um nível de educação e em sociedade a gente tem que ter um nível de educação também, né? Aquele que você tem que conviver né, com as opiniões diferentes, mas, de fato, você também tem que ser um agente transformador para que, diante de uma situação... digamos assim, em desacordo com as boas práticas, a pessoa ter a capacidade de corrigir, né? Você chegar, bater no peito, no ombro do camarada e dizer, olha só, se tu deixar o lixo agora aqui, né, vai passar um cachorro, vai sujar, vai bagunçar. Ou então aquela pessoa que passa do lado, tá nem aí, joga um papel no chão, você chegar e dizer, amigo, na educação, claro, né? Porque tem uns malucos também que chegam, né, achando que vou dar uma voadeira no cara. Então, mas hoje eu tenho medo até de abordar o cara na educação, o cara tá armado Exatamente. e... Meu Deus do céu. É complicado. Então, assim, mostrar as boas práticas, bons exemplos mesmo. Acho que a gente tem, né, muitos influencers digitais, né, que podem nos ajudar a focar nesse tipo de assunto, de preservar o nosso ambiente, que afinal de contas é a nossa casa, parceiro. Se você bagunçar a sua casa e a casa desmoronar, você vai para onde? Exatamente. Por exemplo, é o exemplo da chuva. Se a chuva chegar a levar a sua casa, por exemplo, eu, assim, a única família que eu tenho é minha esposa e minha filha, mas se acontecer qualquer coisa na minha casa, onde é que eu vou recorrer? Tudo bem que ainda tem sogra, mas vamos supor, se a gente morasse num local que se fosse só nós por nós, como é que a gente ia resolver nosso problema? E assim tem um monte, né? Uhum. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouco, né, desse senso. Beleza, a gente precisa, né, manter aquilo, melhorar aquilo que está faltando, para quando chegar numa situação complicada, a gente poder agir da melhor forma para poder, digamos assim, evitar o pior dos impactos, que é a perda total. Ô, Hugo, agora vamos falar, né, de Belém do Pará, de infância. Você era uma criança consciente? Você, quando mascava um chiclete lá na sua 6ª série, na hora que você ia jogar o chiclete fora, você embrulhava o chiclete no plastiquinho, jogava no lixo, porque se jogasse no chão, o passarinho ia comer? Ou você era aquela criança piroca das ideias? Olha, deixa eu te contar um negócio que até é um negócio muito engraçado. Já começou desconversando. Calma. É porque minha mãe não está aqui para me defender. É porque minha mãe, ela sempre dizia, e ao longo da minha vida, eu sempre, digamos assim, fui responsável, né, em conservar o meu meio, né? Mesmo que eu tenha, digamos assim, uma mesa bagunçada, mas eu nunca deixava cair um papel no chão. Então, essa parte de bala, então, toda vez minha mãe me dizia que parece que eu trabalhava numa empresa de limpeza urbana, que quando ela pegava a minha calça para lavar no final de semana, ela arrancava tudo que era papel de bala que tinha nos bolsos, né?
Porque eu sempre tenho uma mania de tudo de pegar e colocar no Era bolso. uma calça bag, que você já carregava o lixo ali em Já cima. carregava ali. Então, assim, esse tipo de prática a gente sempre se acostumou, assim. Né? E lá em Belém, né, nos meus primeiros anos de vida, assim, né, dos 3 até os 18, né, eu morava numa região onde era recorrente essa questão de alagamento, né, no bairro da Pedreira, próximo onde hoje é a atual Aldeia Cabana, ali, tem uns canais ali que passavam, e ainda tem ainda, né, os rios canalizados e tal. E ali a gente morava em cima de pontes, então, assim, já tinha essa coisa do... Palafita? Assim, porque palafita, né, ele é um conceito mais na beira do rio, porque ele acompanha as cheias dos rios ali. A gente pode dizer, né, porque as casas lá eram mais suspensas. E lá teve um projeto de macrodrenagem, lá no final dos anos 90, governo Jader Barbalho ainda. Lógico, né, que... Esse é treta. Esse é treta. Então, vamos pular esse detalhe, né, porque agora, para poder você entrar no Pará, você tem que pedir autorização. É a benção. Imagina, filho governador, mãe deputada federal, pai senador, como é que você vai conseguir entrar lá e sair ileso? Então... Eu no dia que eu fui entrevistar o filho dele aqui, que era ministro do Temer, deixei até minha carteira no carro. Ah, que isso, rapaz. Tio Helder, não faz isso com ele, não. Mas assim, né? Tio Helder. Mas, né, assim, até trazer... Então, assim, quando houve esse processo de transformação ali, né, e ali, assim, removia toneladas e toneladas de lixo. E a gente sabia justamente que quando tinha uma chuva dessa, né, havia esse tipo de alagamento. Lógico que as nossas casas eram suspensas, né, digamos assim, nível de palafita, mas na verdade a gente chamava já de igapó, né? Que era, igapó. Que era um termo indígena que justamente as casas sobre a água, né? E tinha ali um matagal ali que deixava ali. Tanto que a galera dizia assim, às vezes o cara andava no meio das pontes e ela tava, tipo assim, a ponte já meia velha, meia quebrada, o cara quebrava, caía na ponte ali, caía no igapó, aí saía sujo de lama, tudo, era meio complicado. Mas, graças a Deus, depois houve, né, processo de geração de canais, claro. Né, as obras, ao longo dos anos, elas passam por transformações justamente por esse impacto do aumento do excesso de chuvas. Então, assim, você dimensiona a obra para um escoamento padrão de água, né, que normalmente, até quando você vai fazer uma obra, você consulta a climatologia de chuva, né, da região para saber assim, qual é o máximo, né, a chuva máxima que você tem que fazer para poder dimensionar a obra. Aí, lógico que dependendo, né, do tipo de construção, né, às vezes o construtor faz uma opção, vamos fazer um dimensionamento a 80% da chuva máxima. Isso aí, digamos assim, cada projetista tem seu modo de trabalhar. Então, aqui eu não estou aqui nem para interferir, nem para poder condenar ou aprovar a metodologia de alguém. Mas o cara faz a projeção. E, às vezes, cai uma chuva dessa que se esperava uma chuva dessa a cada 20 anos, a cada 30 anos, a cada 50 anos. E que agora, daqui para frente, ela pode ser um pouco mais frequente. Né? Aí, você tem, digamos assim, aquele máximo, né, sendo atingido em pouco tempo, então você tem que estar aumentando, né, a manutenção daquele canal, daquela via de escoamento de água para poder melhorar. Quando você era moleque, lá em Belém, nesses igapós aí, você costumava brincar de quê pelo lado de lá? Quando você era guri? Olha, quando fala em brincadeira, qual a memória que você tem? Quando eu era moleque, ali, assim, quando dava, era jogar futebol, assim, na rua, mas eu nunca fui... Eu sempre fui escalado por último, né? Aquele jogador, assim, que é a sensação, né? Que escala os bons primeiro. Você só jogava se você fosse o dono da bola. Se eu fosse o dono da bola. Eu sei como né? é que é. Aí. Eu nem aí a vida foi piorando. Aí eu fui como goleiro, né? Porque aí. Depois... Ninguém quer ir, aí vamos gol. Aí a gente jogava. Na época a gente jogava na travinha, né? Botava golzinho lá. Golzinho ali na rua. Furingo, aqui chama de furingo. Furingo? Furingo. Isso, lá a gente chamava de travinha, né? Travinha também, furingo. Lá em Cruzeiro a gente chamava de golzinho. Golzinho também, rola. Aí a galera chegava lá e tal, aí depois a gente foi, né, como dizer, porque eu fui muito, assim, né, eu fui muito precoce, digamos assim, da minha carreira, da minha vida escolar, perdão.
Aos 5 anos eu já fazia, digamos assim, o primeiro ano, que hoje é o... Nossa, pensei que você falar aos 5 anos, já fazia a previsão do tempo. Pensei que ele ia soltar. Em Belém eu não faço, Caramba. em Belém eu não faço previsão do tempo não, filho. Lá tem um monte de parça lá que faz. Então, quando eu chego em Belém, eu me sinto, digamos assim, como um cidadão comum. Quando a previsão do tempo começa, né, a piorar, eu ligo pros parceiros. E aí, vai chover no final de semana? Aí o problema é que os caras estão doidos para poder tomar uma gelada e digo, ó, se chover, tu já tá acostumado aqui mesmo, então te vira. Aí, então assim, aos 5 anos eu comecei estudar já no primeiro ano, e eu estudava na escola que minha mãe trabalhava na época, né? Minha mãe, né, como a gente perguntou no começo, ela teve formação em magistério, né, no ensino médio, e ela deu aula por alguns anos numa escola, né, que tinha lá, né, que era a Escola Santa Filomena. Ela já encerrou as atividades há muito tempo, né, era uma escola particular. Aí eu cheguei a ser aluno dela no segundo ano. Imagina, filho de professor, aquela coisa, né? O pessoal acha que assim, é vantagem pra caramba, né? O cara sabe do conteúdo da matéria. Pelo contrário, né, cara? Pelo contrário, filho. O negócio dentro de casa é apertado, né? Na verdade, era 2 vezes, né, filho? Porque se tu fizesse qualquer coisa fora da faixa, ela te corrigia como professora e não precisava nem mandar em casa. Não, ela fazia isso, ela fazia isso no seu papel. Papel de professora. Ela te deu aula, então? Me deu. Foi na segunda série, né? Na segunda série fundamental, que hoje é o 3º ano. Então, não tinha assim, nem como dar nó no dever de casa. Não tinha né? como dar nó no dever de casa. Eu acho que até com os colegas devia ser uma relação meio delicada, não era não? Era meio delicada. Ou sua mãe filho. Era professora gente boa? Não, minha mãe, assim... Qual era a disciplina? É porque, na época, ainda não tinha aquela subdivisão, né? Entendi. Séries iniciais, ainda ela dava o conteúdo, né, digamos assim, na época... Alfabetização ainda, não era? Era o começo, né? Porque, por exemplo, dava português, né? Noções de português, matemática. Na época, história e geografia era tudo junto ainda, né? Que era o conceito de estudos sociais ainda. Sociais. Né? Ciências era química, biologia, tudo junto. Então, assim, naquela época a gente ainda tinha, né, esses 4 conteúdos aí. E eu só vim, digamos assim, ter o desmembramento já a partir do 5º ano, né? No caso, 6º ano, 5ª série, né? Que eu já estudei num outro colégio particular, né? Que também hoje já mudou de nome, né? Que fica lá em Belém, que era o Colégio Paulinho de Brito. Depois, quando cheguei no ensino médio, eu estudei no Colégio Estadual Paz de Carvalho, que é um dos principais, digamos assim, colégios tradicionais. É o 2º colégio mais antigo do Brasil. Olha, né? que foda. Ele é de 28 de junho de 1841, né, que é o casarão da Praça das Bandeiras. Quando andar pelo centro da cidade, vocês vão ver lá o prédio imponente lá. Agora eu vou te colocar na fogueira. Bota lá. Remo ou Corinthians? Rapaz, aí... Neutro é shampoo. Remo ou Corinthians? Final da Copa do Brasil 2022, Remo e Corinthians. Você vai torcer pra quem? Cara, eu vou falar um negócio... Vai depender de quem tá bem no campeonato. Ah, não, chegou na final. Fizeram a mesma campanha. E aí, Ele mano? é liso, Chicarino. E aí, mano? Eu vou ser bairrista, eu vou ser remista. Tá bom, prometo. É isso, mano. Aqui, lá no Pará, quando tem Remo e Paysandu, o pau quebra, né? O pau quebra, né? Rapaz, assim, agora, né? Minha mãe, meus pais, mesmo eles se separaram, mas eles moram próximos um do outro. Eles moram perto do estádio Mangueirão. Meu amigo, em dia de repar no Mangueirão, o negócio não é fácil, não. É o dia que você só sai de camisa, ou do Remo ou do Paysandu, se você for vinculado à torcida. Né? Mesmo que tenha extinção das torcidas, mas o grupo se reúne, né? Só não tem uniforme, a galera vai, né? A galera, só eles que usam uniforme. Porque se você vê as imediações do estádio, cara, é um negócio complicado demais. Jogo com torcida, agora no Campeonato Paraense, porque o Mangueirão está em reforma, né, que tem jogo de torcida única. Mas é que nem tipo São Paulo e Rio, o pessoal sai no braço mesmo, mata a gente. No braço? Parceiro, você bota 35, 40... Não, 40 mil não, porque a capacidade do Mangueirão estava em 36 mil, se não me falha a memória, antes da reforma. Mas você consegue botar 32, 35 mil dentro do Mangueirão, cada um do lado, depois, filho. Paysandu e Remo, o pau quebra, velho. Detalhe, viu? Eu sei que... Né, é um clássico, por exemplo, os 2 clubes hoje estão na 3ª divisão, mas o clássico Remo e Paysandu é o clássico mais disputado do mundo. Sim. Né?
Ele tá na edição, acho que agora, já tá em torno de 770. Ah, você fala o número de vezes que eles se encontraram. Desde 1914. Né? Quando o Paysandu foi fundado, de lá para cá, eu tenho até um livro que conta uma boa parte desses confrontos. Olha aí. que legal. Vamos puxar o Poca ou não Poca, velho? Não, eu queria que ele falasse da comida, né? A gente não entrou no rolê gastronômico. Pô, o Pará, ele é muito conhecido. Deixa eu só te perguntar, quanto tempo a gente ainda tem ainda? Não, o tempo que você quiser. Então pronto, a gente pode ficar aqui até meia-noite, Aqui, 2 da manhã. eu quero que você fale do tacacá. Que é a tal da feijoada sem feijão, é isso? Não. Eu falei errado. Não, é a maniçoba. É a maniçoba. Vamos começar pela maniçoba, então. A maniçoba. Então vamos falar da maniçoba. Tô sabendo legal. Olha só, comidas típicas do Pará é uma coisa boa demais. Aqui no Espírito Santo até já tem uma barraca lá em Jardim Camburi, a barraca da Dulce, dos Sabores da Amazônia, que já está começando a trabalhar comidas típicas aí, né? Mas, falando da maniçoba em si, ela é a folha da mandioca brava moída, né? Você pega ela, moe, a folha você lava, moe, e você passa por um processo de cozimento. Tradicionalmente no Pará, você faz o cozimento no período de 7 dias, né? Até mesmo para poder ela, digamos assim, chegar no nível, nos primeiros dias, perder o ácido cianídrico que é liberado dela, né? Porque ela tem esse ácido que é tóxico. Diz que mata a gente isso aí, né? Sim. Normalmente... Vou contar a história depois aí de como é que eles descobriram que você tinha que ferver por 7 dias para poder comer o negócio. Vou deixar o Schneider falar. Ele vai quebrar Olina super interessante. Vai quebrar o segredo. Olina super interessante. Aí o que acontece? Aí, né, deixa cozinhando, né, por vários dias. E quando chega, né, já no 6º dia, o pessoal já coloca todos os ingredientes da feijoada, né? Toucinho, pé de porco, bacon, né? Você vai colocando tudo aquilo que, né, você colocaria na feijoada, né? E chega lá no final do período, né, aquele prato bonito de se ver, né? Tudo bem que muita gente, quando olha para a maniçoba... A consistência, ela fica como se fosse um purê? Na verdade... Não tem nada a ver. Não. O purê, porque o purê ele é bem mais... Empapado. Mais, ali, né? mais empapado. Deixa eu ver uma tipo consistência um caldo próxima. verde? Um caldinho verde, um pela-égua? Não, pega uma taioba, né? Pica ela, cozinha bem ela, assim, dá aquela, né? Aí você já pega uma folhagem já, né? Couve, taioba, porque assim, ela tem, digamos assim, uma... Porque a gordura que vem, né, dos outros elementos que vai dar o sabor da maniçoba, né? A gordura da carne, a gordura do incremento ali. A folha mesmo, né? Ela cozinha de uma tal forma como se você pegasse uma... vamos supor... Cara, é porque maniçoba é algo único. Então, assim, para poder falar de algo diferente é meio complicado, ainda mais, né? Não, eu ia perguntar, tem gosto de quê? Mas é um negócio tão diferente. Tem gosto de maniçoba? Não, assim, você não vai sentir algo, né, excepcionalmente forte, né? Como, por exemplo, se você comesse, digamos assim... Sabe quando eu vi no seu Instagram... Quando eu vi no seu Instagram, você postou ali aquela... Como é que chama? Não é panela, não? Tipo uma... É panela mesmo, né? Panela comum. E depois você postou um prato com ela junto com arroz. Eu lembrei, eu comi lá no Paraná, o barreado, que ele é uma comida típica do município que chama Morretes. É até um passeio muito foda que sai de Curitiba de trem e vai até Morretes. Uhum. E lá, esse barreado também, ele é a forma tradicional, é deixar ele cozinhar ali, acho que por 48 horas, por 2 dias, uma coisa assim. E quando ele vai ser servido, ele é misturado na farinha. Sim. Então, aí até os garçons, quando vão servir, eles colocam no prato e viram o prato assim e aquilo fica no prato. Interessante. Mas a consistência eu lembrei do barreado, pela cor. Mais porque ou menos. O barreado são 3, 4 tipos de carnes que eles deixam cozinhando ali 48 horas. Não, no caso da maniçoba mesmo, o pessoal já prepara como se fosse uma feijoada comum. Então, assim, não tem... A carne mesmo, ela não se desfaz, né? Só a folha que é cozida de forma contínua, né? E se a gente for... É como se a gente, vamos supor, cozinhar essa folha no fogão a lenha, né? De forma contínua ali e vai ficando. E é uma comida tradicionalmente ali, até mesmo com digamos assim, no padrão indígena, né? De cozinhar e tal.
E agora o Schneider vai nos contar o porquê dos 7 dias. Eu Porque estava vendo no Twitter o seguinte, né? O questionamento era quantas pessoas não morreram para ele chegar à conclusão de que você tinha que cozinhar por 7 dias antes de você comer. Ah, tá. Aí é o seguinte, você estava falando dos povos indígenas, né? Eles sabiam que aquilo era venenoso, eles utilizavam aquilo ali para poder mobilizar o bicho, na ponta de lança, na ponta de flecha. E eles começaram a observar que a partir de tantos dias, aquela flecha no mar matava. Aquela flecha tonteava o bicho. Depois de tantos dias, ela não tonteava, deixava ele meio grogue, depois já não fazia efeito algum. Então, eles começaram a entender. Então, quando a gente fala quantas pessoas não morreram para chegar a essa conclusão, a gente está subestimando a inteligência dos povos nativos, dos povos originários daquela região ali, que, na sua grande maioria, povos nômades que precisavam migrar de uma região para outra, porque onde ficava, utilizava ali todo o sustento que tem ali naquela região, tinha que migrar, porque assim era a maioria dos povos indígenas. E aí eles chegaram até essa conclusão. E não só com o tucupi, assim como com outras comidas também, que você tem que ter um maniçoba. Maniçoba, não só com maniçoba. Mas aí isso. eu vou falar do tucupi, que é a parte também, porque assim, a culinária paraense, num contexto geral, grande parte dela é associada à mandioca, né? Da folha você pode fazer a maniçoba. Lá vocês chamam de mandioca também. Mandioca, não. Lá vocês chamam de quê? Mandioca a gente divide, né? A mandioca brava, que faz farinha, e a macaxeira, né? Que é a macaxeira que aqui a gente chama de aipim. Entendi. Né? Porque tem as duas, né? Que é a mandioca doce e a mandioca brava. Então a gente chama de uma, a gente chama de mandioca, a gente chama outra de macaxeira. Então a mandioca que a gente chama aqui no estado de aipim, vocês chamam lá de macaxeira. De macaxeira. Show. Aí, voltando só um pouquinho, por exemplo, no caso do tucupi, o que acontece? Os indígenas, para fazer a farinha, eles deixavam, né, a mandioca de molho na água, né? E depois, quando era na hora de fazer a farinha, eles utilizam um tipiti, que é tipo uma prensa, né? Que é feita de palha, né? E você coloca, né, a mandioca ali, numa ponta, você pega a pedra, amarra na árvore e vai espremendo. Então, o caldo que desce, né, do tipiti, que é o caldo do tucupi. O tucupi é aquele líquido amarelo que faz o tacacá. Nossa senhora! Volta lá, volta. Nossa senhora! A goma. Como é que é? Eu me perdi no rolê. O tipiti é a prensa, né? O tipiti é a prensa. Que você... Do prensa tipiti você tira... o caldo do tucupi. Do tipiti o tucupi. Isso. E do tucupi... E do tucupi, aí ele se decanta, né? E forma aquela goma, que é essa goma de tapioca que a gente come hoje aqui já, né? Então, assim, aquele caldo do tucupi, ele também, né? Ele tem essa concentração desse mesmo ácido e ele também é fervido, ele é temperado. Então, você pega o tucupi, né? Faz o caldo, você pega aquela goma, que a goma ela tem, na verdade, uma propriedade de manter, né, a temperatura do caldo do tucupi. Aí você junta com jambu, que é aquela folha que você mastiga e depois você tem a dormência na boca. Piqui. Não, jambu, menino. O piqui acho que é da região piqui do Centro-Oeste. Piqui é do Centro-Oeste. Piqui do Centro-Oeste. Piqui é Eu nunca passei de Linhares. Não tem problema não. Nunca passei de São Mateus. Aí, um dia quando a gente tiver, né, numa outra oportunidade aqui, a gente pode até trazer uma dose de cachaça de jambu aqui para vocês entenderem. Aqui tinha, nesse bar tinha, e se bobear não tem mais porque eu a consumi. Cara, mas aqui tinha, toda vez que eu vim aqui, os nonos... De jambu? De jambu, cara, porque você toma ela primeiro, ela arde a boca toda... E ela depois deixa ela vai dormente. ficando um negocinho, pensa que não, você tá muito doido, deitado na mesa. Deixa eu Nossa te Senhora contar. Aparecida. Olha que eu já, falando em Nossa Senhora, na verdade, assim, eu encontrei uma cachaçaria em Vitória, na verdade, em Vila Velha, em frente à entrada do Convento da Penha. Traz uma coca lá, China. Em frente à entrada do Convento da Penha, eu encontrei uma cachaçaria que tem, na verdade, tem que voltar lá para conferir, né? E é extraído da folha do jambu. Lá no Pará, ela tradicionalmente, quem inventou a fórmula da cachaça de jambu foi um piauiense, né? Que ele que conseguiu fazer uma fórmula, tem um bar dele lá, que é o Bar Meu Garoto, e ele fez a fórmula original, que hoje ela é difundida,
né, no Brasil inteiro. Outras marcas depois, né, tentaram, né, fazer a mesma fórmula e a galera, digamos assim, a sensação do país inteiro. Lógico que os tradicionalistas da cachaça não vão gostar da mistura, né? Mas quem aprecia, digamos assim, um sabor diferenciado, a cachaça de jambu é uma boa dica. Mas voltando para o tacacá, né? Aí você junta o jambu, aí você junta os camarão, né? Tudo bem que dependendo do local... Mas o tacacá, então, ele é meio que... não é salgado, não é doce. ele é salgado, né? Até em função do camarão seco. Ixi, Aí. Pô, essa é a grande vantagem no podcast acontecer dentro do bar. Esses dias, Presta seu copo. eles estavam precisando de um pandeiro, olhei e tinha um pandeiro. Olha só. Genuína cachaça em jambu. Deixa eu te falar. A cachaça que treme. Essa mesmo, filho. Essa aí, se você... Você vai dar um chablablau. Você vai dar um chablablau. Só bota no meio aí, só pra Enquanto não... isso, Chicarino, vamos amadurecendo aí o Poca ou não Poca? Por causa do... Ele tá terminando ali de concluir o... Aí voltando só a parte Aí pega o camarão seco, né? Junta e faz a sopa. A sopa já, né? O tacacá, perdão. Tudo que tem camarão fica bom. Aí você coloca o bicho. Tacacá. Olha o cheiro. Rapaz. Cheiro de jambu, Chicarino. Cheiro de jambu. Não sei o que, não sei o que, não. Não, hoje Já eu não vou, não. Você vai ter que dar uma beiçada. Não, hoje eu não vou, não. Hoje eu tô dirigindo, hoje eu não posso. Aí... Pô, o Schneider vai botar a gente... Né? Vai ter que bancar o Uber para poder me deixar em casa. Não, é isso aí. Aí, o que acontece? Aí o tacacá, né, hoje é tradicionalíssimo, como falo. O tacacá, Porra, bom pra caralho. O tacacá pro paraense é o jambu pro chimarrão pro gaúcho, né? Porque você consegue, em Belém do Pará, com aquele calor de 3 horas da tarde, conseguir tomar uma cuia de tacacá. Olha isso. E é legal, né, porque a cuia de tacacá... no sul a gente tem o chimarrão, no centro-oeste como é que é o nome? Tereré? Tereré, que é maravilhoso o tereré, porque eu não gosto muito de coisa quente, o tereré é gelado, o tereré é maravilhoso, maravilhoso. E aí, Schneider, você quer falar alguma coisa? Não, eu tava vendo aqui quanto tempo já tem Schneider, Vamos, bota meiuca aí, só pra... Não, falando, só bota meiuca aqui, porque eu também só vou... Ele só quer meio copo, Só Schneider. toma esse daqui que tá no meio. Então tá bom, o cara é muito bravo. É muito bom, cara. É muito bom. Ele adormece a sua goelinha toda aqui. Pensa que não. Mas o Schneider tá mudado. Tá transformado. Vamos pro Poca ou não Poca, Vamos. então? Bora. A gente tem um quadro aqui, Hugo, que é Poca ou não Poca, né? É uma brincadeirinha que a gente faz aqui, um bate-rebate, de fazer umas 4 perguntas, onde o Poca é uma coisa positiva e o não Poca, ele é não positivo. Eu larguei a torneira aberta lá embaixo. Como é que tá pingando? Eu vou lá correr para poder fechar. Porque poupe água, poupe a natureza. Nós estamos falando aqui agora. Exatamente. E aí, a gente vai te fazer perguntas. Você fala se Poca ou não Poca e você pode justificar ou não. Mas longe da gente querer te colocar em maus lençóis aqui, né? Exatamente. Chicarino, que é o cara que tem esse olhar mais técnico, vai puxar o bonde aí, né, Chica? Saneamento básico no Brasil, Poca ou não Poca? Não poca. Por quê? Justamente em função de você não ter uma estrutura, porque saneamento é saúde, né? A própria Organização das Nações Unidas fala que a cada R$1 investido em saneamento, você economiza 3, né, no tratamento hospitalar. Então, se você não investir em saneamento, você não investe em saúde preventiva. Se você não investe em saúde preventiva, né, os hospitais do futuro vão, né, ter uma demanda muito maior desnecessária. Frente fria que nunca chega. Poca ou não Poca? Caramba, essa não dá para ficar no meio do muro, não. Não dá. Quando a versão é oficial... Se você quiser, manda um jambu pra dentro e responde. É porque você chegou melhor. aqui tenso, você chegou aqui. Eu tô gostando do jeito que o Chicarino tá pra Frente deixar fria que nunca chega. Não Poca. Por quê? Quando a informação ela é oficial, ela é embasada justamente pela análise dos colegas. Quando tem uma informação truncada, né, que as pessoas falam que é a maior frente... Eu já estou há uns 5 anos ouvindo que todas as frentes frias que chegam fora de época é a maior frente fria de todos os tempos. Né? Então, assim, quando você olha...
Olha, segundo o Instituto... Assim, Você já parou para ler os comentários no Gazeta Online? Sobre quando a frente fria vem, não chega, é a coisa mais maravilhosa. Eles estão desde março vendendo uma frente fria pra gente aí, ó. Não, é que nem a última agora que eu li que o Capixaba, né, tá fazendo... tá se despedindo da frente fria e tá começando a estar em depressão. Assim, quando é uma informação acompanhada, né, uma informação estruturada, né, tecnicamente falando, com certeza ela vai cair, né? É que nem dizer assim, vai chover ou não vai, né? O cara não vai ficar naquela coisa, existe uma probabilidade de chover tantos por cento, de tantos por cento de probabilidade de chuva em tal hora. Não, vai chover ou não vai, porque a física fala. Então, assim, nesse caso, não poca se a fonte vier de uma fonte não oficial. Agora, se vier de uma fonte oficial, aí é uma pegada na canela. Agora eu vou mexer com a sua memória afetiva. Nossa Senhora de Nazaré, poca ou não poca? E por quê? Viva Nossa Senhora de Nazaré, poca e poca muito. Queria que você falasse um pouco da sua relação com ela, da sua relação com o Círio, que o Schneider bem lembrou, é a segunda maior festa do Brasil, só perde para Aparecida, e tá acima da gente, da Festa da Penha. Não, a Festa da Penha, na verdade, é assim, Nazica e Penha andam de mão... Cidinha, Nazica e Penha anda tudo de mão dada, filha. É tudo mãe de Deus. Então, a gente, né, poca, e eu até falo assim, eu acho que a relação... Eu estava até analisando hoje, que a minha relação, acho que com Nossa Senhora de Nazaré, ela é desde o nascimento. Porque eu nasci no Hospital da Beneficente Portuguesa, a umas 3 quadras da Basílica de Nazaré, né? E a história que envolve o Círio de Nazaré, ela é uma história muito interessante, porque tudo iniciou, né, com lá as tradições, né, da mesma forma como Nossa Senhora Aparecida, né? O Caboclo Plácido, lá em Belém, né, achou uma imagem no canal, né, num rio. Ah, né, também o rolê foi esse também? O rolê foi esse também. Plácido, né, encontrou, né, no rio, que hoje passa por trás da atual Basílica de Nazaré, e levou, né, para a casa dele, que ficava perto, digamos assim, da região onde foi fundada a cidade de Belém, lá no centro da cidade. E chegou lá, né, colocou no altar de casa. No dia seguinte, de manhã, ele saiu, né, para pescar e ela não estava lá. Quando ele voltou lá para a beira do rio e encontrou ela lá de novo. Aí, repetidamente, né, 3 vezes ele fez isso, quando foi na 3ª vez, ele foi fazer uma capelinha. Então, é essa tradição das romarias, tanto da trasladação, né, que sai, digamos assim, né, como se o Plácido levasse a imagem até a região da casa dele, que é a Catedral da Sé de Belém, e no domingo, né, a santa volta para a Basílica, para a região onde ela está lá. Então, a tradição do Círio... Assim, se você conhecer a história, as tradições que envolvem o Círio de Nazaré, que envolve a festa, você se apaixona. Então... Eu não tenho dúvida, eu acho que toda manifestação religiosa, independente da religião, né? A gente está nos maiores países católicos do mundo, a devoção, a fé é um negócio muito bonito. É um negócio muito, muito bacana. A Festa da Penha também, a gente vê, né, nessa romaria, nos pastos de Anchieta, que o pessoal anda até longe. Então, a gente gravou aqui com o pastor, com o padre, tudo quando é feito com muita fé, de coração aberto, com amor, é tudo muito bonito. Eu vou até trazer, digamos assim, uma pouca culpa, trazer uma meia-culpa, porque eu já moro há 15 anos no Espírito Santo e ainda não consegui acompanhar, né, uma Festa da Penha, digamos assim, por completa. Né, de como funcionar para poder vivenciar, digamos assim, a festa. Romaria dos Homens. Carnaval de Congo, lá em Roda d'Água, é muito maravilhoso, então, é assim, muito bonito. Né, tendo uma oportunidade, né, e alguém que, digamos assim, que conheça a história, que acompanhe, canta, a gente, né, tá aberto ainda a essas oportunidades ainda. A gente podia combinar de ir na próxima, o que você acha? Um anima um outro. Vamos, Schneider? Anima, a gente vai, faz um Pode Pocar na Festa da Penha. Pois é. Lá no Convento E sabe o da que é Penha. engraçado? Você falou da sua relação. Como é que você chama ela carinhosamente? Nazica? Nazica. Eu já chamo a Nossa Senhora Aparecida de Neguinha, que é a minha forma carinhosa que a gente tem. Não é racismo, inclusive sou casado com uma negra linda, Jéssica Jennifer. E assim, essa relação, ela perdura, ela ainda acontece e vai continuar acontecendo, mesmo eu não tendo mais ligação com a Igreja Católica.
Mas como assim? Então você... Não, Mas eu posso- tenho uma Mas eu devoção posso te- mariana que eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar numa missa para poder estar conectado com essa realidade. Ela é mãe, então eu tô com ela o tempo todo. Eu tô até arrepiado agora, porque o que acontece? Porque eu também fui batizado, né? O meu batismo ocorreu na igreja de Nossa Senhora Aparecida em Belém, no bairro da Pedreira, né? Que foi do bairro que eu nasci, me criei, né? E vivi até os 19, até os 22 anos, né? Que com 18 anos minha mãe se mudou, né? Para hoje lá bairro da Cabanagem, que é perto do Mangueirão. Isso foi na época quando eu entrei na universidade. Mas meu pai ainda morava lá. Então até os 22 anos de idade eu sempre tive essa ligação muito forte. E lá, né? Eu fui, olha só, eu fui batizado. Eu nasci perto da Basílica de Nazaré, fui batizado na igreja de Nossa Senhora Aparecida e a minha primeira comunhão foi na igreja de São Sebastião, que fica no bairro da Sacramento, que é o bairro do lado. Então, assim, essa ligação, digamos assim, né, religiosa, lógico, eu já tive uma ligação muito mais forte. Hoje já não está mais tão próximo, porque é aquela coisa assim, quando você muda, né, de lugar, você vai reaprendendo tudo, né? Você vai criando uma rotina, vai criando uma vida, né? Os laços de infância, ele toma uma certa distância, né, que você vai reaprendendo tudo, né? E agora que você está, digamos, eu vou completar 15 anos aqui, mas só agora que eu vou ter Vai dar uma capixabada. na verdade, assim, eu estou no processo, né, de obtenção de cidadania capixaba ainda. Porra, Lógico- 15 anos, o lógico Chicanino tá aqui, tem 10 e já é capixabaço. Lógico que a Helena Lara já Santana tem que assinar isso aí. Capixabaço pegou mal. A Lara Santana que assina essas... Você tá ligado, né? É. A Lara Santana que assina. Falando nisso, né, até parabenizar aí, digamos assim, quando tu falou da frente fria não prevista, né, a primeira pessoa que vem à cabeça. Lara Santana. Ela, Miriam Macrina também, quando foi explicar lá sobre a questão do... caramba, que ela estava explicando lá sobre Tá vendo o que você faz? É a cachaça. a formação das Agora das tudo é nuvens, culpa né? minha, né? Desandou o programa, a culpa é do Schneider. Quando ocorre lá a questão da formação do trovão, né? Que ela foi explicar do trovão, né? Aquele vídeo já bem antigo, Sim, né? sim, sim. Da Miriam Macrina. Então, assim, quando, né? Muitos memes surgem por conta da previsão do tempo, né? Uma frente fria, digamos assim, que espera e nunca chega. O pessoal vai no seu Instagram falar? Não, na verdade, assim, a maioria dos memes, quem me liga muito são meus amigos, né? Schneider, procura um filme que saiu no Netflix recentemente, que é um filme do cara da previsão do tempo. Você assistiu esse filme? Ah, rapaz, hoje Ele eu até- errou, esse cara erra a previsão do tempo. Pela primeira vez ele erra. Calma aí, você tá falando de granizo, né? Isso, granizo, Hoje, granizo. no horário do granizo. almoço, eu tava comentando sobre esse filme. Granizo. Eu tava andando Maravilhoso. Eu tava Assistam, andando gente. Granizo, tá na Netflix. Na verdade, eu tenho uma outra sugestão. Você vai falar de granizo, porque assim, o granizo ele é bom, que ele é um filme de entrada, justamente, né, para quem justamente a figura que lá ele é meteorologista e também apresentador da previsão do tempo. Então, assim, né, todo aquele processo, né, que ele passou com o erro da previsão, ele foi se redescobrindo, é uma coisa bacana. Bom, lógico que tem, né? Tem os estilos Jack Chan ali, né? Que ninguém faz previsão do tempo pegando o bonequinho, botando na boca e dizendo qual é a hora que vai ocorrer a tempestade. Mas eu recomendo, né, um K-drama, né, um dorama, na verdade, na Netflix também, que o nome dele é Clima do Amor. Ele mostra, lógico, tem um romance, né? Tem as pegação lá, mas ele mostra a rotina que acontece da Agência Meteorológica da Coreia do Sul. Como é que é o nome? Clima do Amor. Clima do Amor. É filme coreano? Dorama. É dorama. Então, assim, eu tô no episódio 5, assim, lógico. Ah, é uma né? série. É uma série. É o K-drama, é o dorama, perdão, né? Que é o coreano, né? Que Não são sei, séries. eu não conheço essa cultura. Como é que é o nome? O nome do... Não, dorama é o tipo de série coreana? Como é que é isso aí? É como se fosse... Um K-pop da música? mais isso? ou menos isso, porque são... Vai sair são o Casa de episódios- Papel coreano. Eu não tô ligado nem do São americano. são os episódios, digamos assim, de curta duração, né? De 50 minutos, 1 hora, Porra, né? 50 minutos é curta duração. É uma novela, como é? Novela aqui, a gente É, assiste novela a em 1 hora e Pantanal. meia, né? Entendi. Então, assim... Tá e aí, ele tá aí a mostra. dica aí, rapaziada, ó. Se vocês querem conhecer o trabalho, né, do meteorologista em si, assista essa série que vocês vão praticamente explicar, entender tudo que eu acabei de explicar aqui ao longo desse tempo.
Ô, Hugo, Vamos lá, a gente tá da frente fria que promete e não chega, né? Do Poca ou não Poca. Não, já encerramos com o Círio de Nazaré. Ah, Círio de Nazaré? Ah, só foram 3? Foram 3. quatro. Foram 3. Foram 3. Foi Saneamento básico. Saneamento básico. Foram 3. Foram 3. Uhum. Foram 3. Quer mais uma? Não, eu tô de boa. É porque uma que eu ia fazer, você já matou ela no meio da entrevista, aí você me derrubou. Eu tô de boa. Ah, Olha aqui, eu queria te agradecer muito, cara, da sua presença aqui. Come A mais um gente... bolinho. Pode comer que já tá pago, tá? tá, vamos encerrar Depois você vai aqui passar com ali. bolinho de chuva. Não tem problema Queria não. te agradecer, mano, porque você é um cara que sempre foi e é disponível pra imprensa. Isso é muito foda, porque você tem noção da sua função social, do rolê social que você está envolvido e de como a sua voz e como o seu conhecimento são importantes para conversar com essa galera. E é um prazer imenso ter você aqui. E eu já tinha pensado nisso, você tinha falado porque o Schneider não cobria muito a pauta de clima. O Schneider estava no clima pesado, que era o da polícia, mas ele te via muito na televisão. Então eu falei, pô, tem que trazer esse cara aqui, porque esse cara é bom. Vamos falar, vamos abrir o inverno com ele. Então, para encerrar, qual vai ser a temperatura média desse inverno que começa amanhã? Vamos lá. Separem Separem o edredom, os edredons. acendam a lareira, porque o momento de não tenho gratinar nem roupa. Outra coisa está também. liberado. Tem os modelitos. Cuidado. Não, essa época do ano é a melhor época do ano para a vida do capixaba. Que é aquele momento em que o capixaba ele se sente na obrigação, né, de manter como é que diz? O armário totalmente atualizado. Né? É o momento que as pessoas se vestem bem, é o momento que as pessoas, né, vão em busca de um lazer, digamos assim, mais intimista, né? Um vinhozinho. Montanha né? pertinho daqui. Montanha pertinho daqui, a vantagem é essa. Então, assim, é aquele momento que o capixaba, né, se sente, digamos assim, porque se a gente for pensar, até a formação, né, da população capixaba, né, tem a parte, né, de populações europeias, Espanha, Itália, Alemanha. Nossa, você fala isso para uns capixaba aí que eles têm a mania de falar assim, não, eu falo alto porque eu sou italiano. Você é italiano cacete, rapaz. Você é Você mal nasceu educado, ali em né? Venda Nova. Você nasceu ali em Venda Você é Nova. mal educado pô. mesmo. Aham. Então, assim, esse momento que é o momento que as pessoas, digamos assim, curtem o bem-estar com a proximidade do frio. Lógico, eu sou um cara um pouco de oposição, porque essa época do ano é a pele que resseca, a garganta que de vez em quando deixa de funcionar. A rinite. Não, até que nesse caso não, né? Graças Pô, a acordar Deus. cedo não. no frio é foda, né? Com Porra, certeza. acorda Acordar cedo em qualquer Ainda mais você que ocasião veio é do, foda. Mas no ainda frio é mais foda. você que veio do Vale do Paraíba, né, filho? Pois é. Rapaz, falando nisso, antes de encerrar, eu queria fazer destaque a duas coisas. Meu Deus do céu. Né? Na verdade, né, a imprensa... Primeiro, antes de tudo, né, acho que até respondendo o teu agradecimento, eu quero agradecer não apenas... Na verdade, não a mim. Porque por trás de mim, para chegar aqui, existe uma equipe de trabalho. Né? Então, até destacar a assessoria de comunicação do Incaper, que sempre teve... Sempre disponível também. Sempre apoiou, digamos assim, né, o nosso trabalho. Né? Todo mundo que trabalha no Incaper, digamos, hoje, né, mesmo, né, com a estrutura toda, com o Incaper, né, sendo o órgão de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, né, tem a equipe que nos ajuda a executar o trabalho da meteorologia. Além disso, né, todos os parceiros, tanto em nível nacional como em nível estadual, que a gente executa o nosso trabalho. Lógico, a gente precisa, né, trabalhar mais, melhorar mais as coisas, mas esse é o caminho, né, manter sempre na alta. E dizer que a imprensa capixaba precisa de uma grande referência, né, como a garota do tempo, no caso, né, Felipe Chicarino, que foi um cara que... Né, tudo de meteorologia esse cara conhece. Conheço nada. O cara viveu no Vale do Paraíba, no quintal do INPE, buscando ali Raio e tempestade o tempo todo, porque lá o INPE, pelo menos me falaram uma vez lá, que o INPE estar ali em Cachoeira Paulista era porque ali tinha, na época, a maior incidência de raios do Brasil. Não sei se eu estou falando besteira, foi o que eu ouvi. Características geográficas ali mesmo, né? Porque se você olhar, né, a nossa cordilheira ali, né, daquela região, faz tudo parte da Serra do Mar, né? Que o final dela fica aqui no Espírito Santo. Então, toda essa cadeia de montanhas com desenvolvimento das noites de tempestade, isso é muito comum. É por isso que, né, que tem esses altos índices de incidência de rádio. E
né, o segundo ponto que eu ia tratar, acho que foi até o Schneider que, né, porque normalmente a gente anda com essa na verdade é mais uma mensagem, né, esse pingente aqui, que foi minha mãe que me deu de presente, né, e eu demorei 1 ano para descobrir o que ele significava. E o que aí, significa? um dia, né, eu estava no banheiro, ele caiu, aí aqui está escrito, né, o primeiro versículo do Salmo 133, escrito em hebraico. Né, o quanto é bom, o quão bom e quão suave a gente aprender a viver como irmãos. Então, assim, quando a gente fala, né, justamente nessa mobilização, né, dessa irmandade, da gente transformar o mundo, né, a gente tem que, né, se unir mesmo, tem que se alinhar, porque só assim a gente consegue construir algo melhor. É sobre isso. É isso aí, rapaziada. Você que está acompanhando o nosso conteúdo, você que está acompanhando aqui o nosso vídeo, é isso, né, Chicarino? É isso. O que você acha? Você ficou É com isso. uma carinha de MC com esse bonezinho, hein, meu parceiro? Valeu, Galvão. Mano. Obrigado aí, viu? Obrigado. Eu sabia que ia ser... Valeu. Tá falando vai com falar, você. vai falar que vai Sempre é o cachaça. Schneider. Fala, Chicarino. Agora acabou, Ué, agora tá mano, tudo tem que tranquilo. Fala, Chicarino. Mano, espero que você volte mais vezes. Obrigado. E quando for rolar o festival gastronômico lá em Cobilândia de comidas paraenses, chama a gente, né, Schneider? Com certeza, já tá. Todo mundo que na senta agenda aí é porque você não tomou uma gelada, mas todo mundo que vem aqui que toma uma gelada com a gente, sai daqui devendo uma gelada pra gente, tá? Na próxima... Mas vem a previsão do tempo antes, porque pode ser que a gente vai e não consiga sair de Cobilândia. Então daí é treta. Não, mas aí eu te passo o caminho para ir pelo vale, por tudo. Conhecemos bem todos os caminhos alternativos pra chegar ali. Cabra bom é outra coisa, gente. Valeu, mano. Pô, Chicarino, massa o episódio, né, cara? Descontraído. Hoje eu vou dormir gostosinho, porque o inverno tá chegando. Quando acordar, pá! Já estamos no inverno. É isso aí. Eu sou um cara meio palha com frio. Qualquer coisinha eu fico com frio. Não sei se é porque eu sou magrinho, não tenho nem roupa pra isso. E é isso aí, rapaziada. Se cuida, viu? Principalmente aí nessa época fria. Hugo, obrigado. Tamo junto. Tá assistindo aí o nosso conteúdo, não é inscrito no canal. Não dá mole não, corre lá embaixo lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, procura a gente nas redes sociais. E é nóis, né, Chica? É isso, gente. Muito obrigado pra você que acompanhou nós até aqui. Foi o que o Schneider falou, sininho, se inscreve no nosso canal, só assim a gente consegue fazer com que esse conteúdo chegue pra mais gente. E eu tenho uma dica pra vocês apenas. Neste inverno, façam amor, não façam guerra. Ai, 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 ui, ui, ui. Pode pôr.